Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui com o programa Tudo e para Todos. E quero convidar todos vocês a fazer o sinal da nossa salvação, o sinal da Santa Cruz. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Há tanto tempo eu clamo ao Senhor, para que Ele ouça minha oração. Eu não sei o instante, não sei o momento em que Ele realizará, mas isso não importa, porque já me provou que é fiel. Por isso nesta hora eu vou declarar que a promessa Ele cumprirá. Batei e se abrirá, buscai e achareis, pedi e Ele concederá, pois o Senhor só quer o nosso bem. Batei e se abrirá, buscais e achareis, pedi e vos concederá, pois o Senhor só quer o nosso bem. Há tanto tempo eu clamo ao Senhor, para que Ele ouça a minha oração. Eu não sei o instante, não sei o momento em que Ele realizará, mas isso não importa, porque já me provou que é fiel. Por isso nessa hora eu vou declarar que a promessa Ele realizará. Batei e se abrirá, buscai e achareis, pedi e vos concederá, pois o Senhor só quer o nosso bem. Batei e se abrirá, buscai e achareis, pedi e Ele concederá, pois o Senhor só quer o nosso bem. O Senhor, Ele só quer o nosso bem. O Senhor quer que na noite de hoje, eu e você, batamos na porta dEle, para que Ele, na verdade que Ele mesmo é, possa abrir a sua porta à nossa vida, e assim possamos, lado a lado, caminhando à santidade, chegar à porta do Senhor, pedir a Ele e Ele nos dará. Não é estranho você falar que se você pedir ao teu Senhor, Ele te dará, se você bater na porta, Ele abrirá? Quando tantos pedidos no mundo são egoístas, são pedidos que não convêm com aquilo que o nosso Senhor nos ordena a viver na Santa Palavra. Mas ainda assim essa palavra diz: pedi e Ele dará, batei e a porta se abrirá, porque o Senhor só quer o nosso bem. Veja, a palavra ela é completa. A própria palavra de Deus vai dizer que o Senhor só quer o nosso bem. Portanto, se o Senhor julgar que para o nosso bem é importante que ganhemos aquilo que estamos pedindo, então Ele nos dará. Mas se Ele julgar que o que nós pedimos, se é o motivo pelo qual nós batemos a porta, irá nos afastar do caminho de Deus, então será para o nosso bem que não ganhemos naquela hora, mas que ganhemos o que é certo e na hora oportuna. Na noite de hoje eu quero falar com você sobre razão e verdade e fazer aqui uma reflexão das diferenças entre a razão e a verdade. Nem sempre quem tem razão tem ao seu lado a verdade. E a verdade, ela é. E nem sempre traz consigo a razão do homem, a racionalidade. Não é mesmo? Quero convidar você a ler comigo a palavra de Deus em Tiago 2, do versículo 10 adiante.
E a palavra de Deus vai dizer assim: pois quem guardar os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, se tornará culpado de toda ela. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, disse também, não matarás. Se, pois, matares, embora não tenhas cometido adultério, torna-se transgressor da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja, aqui na palavra temos um exemplo claro de que a razão nem sempre caminha ao lado da verdade. Porque racionalmente, se formos fazer aqui uma reflexão sobre o roubo, por exemplo, que a palavra de Deus diz não roubar. Mas se eu for julgar entre uma pessoa que rouba um clips e uma pessoa que rouba 1 milhão, o que eu posso dizer? Que quem roubou 1 milhão cometeu pecado muito maior de quem roubou o clips. Mas a palavra de Deus não fala da quantidade. A palavra de Deus lhe ordena, não roube. Portanto, se no teu trabalho tu rouba um clips, você está indo contra a verdade, está julgando a lei, está sendo transgressor da lei. Se a palavra de Deus nos diz, não julgueis para não ser julgado, e ainda assim nós julgamos, racionalmente, é natural que pensemos que, se vimos que aquela pessoa cometeu algum erro, algum equívoco, porque eu vi, eu posso julgar que ele errou. Mas até que ponto a minha verdade é a verdade do outro? Até que ponto, para aquela pessoa, racionalmente, ela acha que está fazendo certo, mas racionalmente eu acho que ela está fazendo errado? O que diferencia aí? O que diferencia é a verdade. Por quê? Eu quero que você agora reflita comigo sobre o que é razão e sobre o que é a verdade. A verdade é o que é. O dicionário, se você for pegar o dicionário comigo sobre o que é verdade, a verdade vai dizer, antes pegue comigo sobre o que é a razão. A razão vai dizer o quê? Que razão é um raciocínio, um pensamento, uma opinião, um julgamento. Se razão é um julgamento, e a palavra de Deus diz para que não julgamos, não julgueis para não ser julgados, então está claro que verdade para o cristão está totalmente diferenciada, distante do que é a razão. É racional que você continue casada com o seu esposo, mesmo que ele te traia? Não, não é racional. Mas a verdade de Deus diz o quê? O que Deus une, o homem não separa. É racional que você continue amando uma pessoa, mesmo que ela tenha feito você sofrer muito, tenha te traído, tenha julgado você pelas suas costas, levantado falso testemunho? É racional? Não, não é racional. Mas a verdade de Deus te diz que você tem que perdoar, perdoar sempre. E você tem que amar, e você não pode julgar. Está entendendo a diferença entre razão e verdade para um cristão? Razão e verdade não caminham juntos. Olha o que a verdade no dicionário vai dizer. Que verdade é uma realidade, uma exatidão. É aquilo que é ou existe. É a máxima sentença. Isso é a verdade. E a máxima sentença para nós que somos cristãos é Jesus Cristo. E o próprio Jesus Cristo vai nos dizer isso em João 14, 6 adiante. Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus Cristo aqui nos vai dizer que Ele é verdade. E se Ele é a verdade, você só cumprirá a vontade de Deus
seguindo aquele que é o verdadeiro. E o verdadeiro nem sempre é racional. É racional para você uma pessoa que no caso para nós é Deus, mas que se humanizou para que enxergarmos que é possível vencer as dores, para vencer com Cristo e ressuscitar. Cristo se humanizou, Ele veio à terra e sofreu tudo o que sofreu. Ele foi crucificado, pregaram pregos na mão dele, flagelaram ele, colocaram uma coroa de espinho, enterraram espinhos na sua face. Você deve já ter assistido a Paixão de Cristo muitas vezes, mas a Paixão de Cristo que você assistiu ainda é uma poesia, porque o que Jesus sofreu foi muito pior. Ele foi cuspido, foi escarrado, foi humilhado, foi apedrejado, caiu várias vezes no chão, com a cara no chão, nas pedras. Foi chicoteado, carregou a cruz e foi martelado na cruz. É racional uma pessoa fazer isso por nós que não merecemos? É racional alguém subir naquela cruz, ser pregado nela e ainda pedir para que Deus tenha piedade porque nós não sabemos o que fazemos? É racional? Não, não é racional, mas é verdadeiro porque aconteceu. É verdadeiro porque foi Cristo que fez. E Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós só chegaremos a Deus através deste que é a verdade. Através deste que nos mostra que razão e verdade não caminham juntos. Que é preferível que você não tenha razão na noite de hoje, mas mantenha o teu casamento firme, porque Deus assim ordenou que fosse feito, porque você casou diante de Deus na igreja. É preciso que na noite de hoje você não tenha razão ao dizer que, ao pegar um clipes no seu trabalho, você não roubou, que quem roubou foi o mensalão e que, portanto, o mensalão deve ser julgado e não você. Não, não é racional você pensar dessa maneira, mas é verdadeiro de que ambos estão cometendo o mesmo pecado, porque a palavra de Deus diz que é assim. Então, para a palavra de Deus, o que é certo é certo. Para a palavra de Deus, o que é verdade é verdade. Para a palavra de Deus, ter razão nem sempre é o caminho para a salvação. Para a palavra de Deus, você ser obediente a Deus é que te levará à salvação. É você santificar o seu dia todos os dias, amando e perdoando, caindo, pedindo perdão, levantando. Porque muitas vezes você vai tropeçar nas pedras, é verdade, você é humano. Mas se você, a hora que tiver caído, pedir perdão ao teu Senhor Deus e pedir para que Ele mais uma vez te mostre a verdade, que é o que é e é Ele, aí então, você focado nesse Cristo que é a verdade, você conseguirá todas as vezes que bater a porta de Deus, ela se abrirá. E todas as vezes que você pedir, então se cumprirá. Quando você focar em Cristo e for a vontade de Deus, e for a verdade de Deus para a sua vida, que aquilo que você deseja seja cumprido por Ele. Enquanto você continuar pedindo a Deus os seus desejos, pela razão da sua humanidade, pela vontade que você quer que se cumpra na sua vida, mas que pela verdade de Deus não é ainda o certo para se cumprir, então isso não acontecerá na sua vida, não se cumprirá. Deixe-se na mão de Deus, porque é Ele que vai fazer as coisas acontecer na tua vida. Na noite de hoje, que a gente possa abandonar a razão e viver pela verdade de Deus. E a verdade de Deus está aqui no Santo Evangelho. Somente você conhecendo o Evangelho é que você vai poder praticar a verdade de Deus. Só chega a Deus Pai Todo-Poderoso aquele que ir até Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Batei e se abrirá, buscai e acharei, pedi e Ele concederá, pois o Senhor só quer o nosso bem. A
tanto tempo eu clamo ao Senhor para que Ele ouça minha oração. Mas eu não sei o instante, não sei o momento em que Ele realizará. Mas isso não importa, porque já me provou que é fiel. Por isso nesta hora eu vou declarar que a promessa Ele cumprirá. Bater e se abrirá, buscar e acharei, pedir Ele concederá, porque o Senhor só quer o nosso bem. Bater e se abrirá, buscar e achareis, pedir Ele concederá, porque o Senhor só quer o nosso bem. Peça o que é certo. Peça que o Senhor faça a vontade dEle reinar em sua vida. Estamos e estaremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.